Olá pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar um pouco sobre o PredBuild. PredBuild é um projeto criado dentro da disciplina de projeto em ciência de dados aqui da PUC Campinas, que envolve a aplicação de um framework de analytics para a solução de um problema real. Vamos entender qual é o contexto que o PredBuild foi desenvolvido, quais os mecanismos que ele utiliza e qual a solução que ele pretende abordar para, como eu falei, uma situação real. Partindo então do contexto, foi abordado o cenário da construção de imóveis em território brasileiro, portanto, a construção civil. Quem vive nesse meio ou já teve contato com esse meio sabe que há uma diversidade muito grande de custos, locais, taxas, períodos do ano, alta e queda do valor do material, enfim, uma gama muito grande de variáveis que afetam no final o custo e o tempo da produção, da construção. Então, quando se vai construir, seja uma casa, seja um prédio comercial, deseja-se, né, é esperado conhecer qual o valor e quanto tempo vai levar esse empreendimento. E pela diversidade de variáveis, fica muito difícil estimar com grande precisão essa questão do custo e o tempo. Atualmente, quem é responsável por fazer essa estimativa, essa predição, são os próprios profissionais envolvidos na construção. Só que mesmo assim, mesmo com grande experiência, é muito complexo estimar com grande precisão. Portanto, surge essa necessidade: predizer com grande segurança o custo e o prazo que cada construção levará no ramo da construção civil. Em cima disso surge então a solução empregando o Analytics, que é uma solução de Machine Learning. O PredBuild, portanto, será um Machine Learning, um aprendizado de máquina supervisionado, que utilizará o treinamento de máquina com vários casos de construções espalhados ao redor, né, da área do Brasil. Portanto, serão fornecidas algumas variáveis de entrada e saída esperada, a máquina irá aprender com essas, por isso Machine Learning, e depois será possível prever outros casos de outras construções. As variáveis envolvidas serão o F, que é a unidade federativa, o porte, quantos andares tem a construção, qual a área que ela vai ocupar, o ano e o mês que vai se desenvolver, claro, a gente sabe que andam ficando mais caros os materiais, as taxas locais que dependem de prefeitura, governo do estado, temperatura e umidade média, que são associadas a questões climáticas, e por fim o valor e o tempo em dias daquela construção. Toda essa gama aí será utilizada para estudo da máquina, para o aprendizado, e em um caso novo, por exemplo, o valor e o tempo será predito pela máquina. A modelagem que será usada é uma regressão polinomial de segundo grau. Por quê? Poderia-se utilizar uma regressão linear, por exemplo, ou uma regressão polinomial com outros graus. Por que foi escolhida exatamente a regressão polinomial de segundo grau? A linear, ela aplica uma grande generalidade. Eu consigo fazer um treinamento e estimar muitos casos, né, fora do meu conjunto de treino. Entretanto, eu perco um pouco da precisão. Já a regressão polinomial eu ganho muito nessa precisão, mas acabo perdendo um pouco da generalidade se o meu grau for muito alto. Ou seja, se eu aplico uma regressão com quarto, quinto grau, eu vou conseguir uma assertividade muito grande no conjunto de treinamento. Mas num eventual teste, numa eventual situação real, não vou conseguir atingir o valor esperado ou o tempo esperado. Portanto, foi escolhido um meio termo, nenhuma linear, para não ter uma perda de assertividade, nem uma regressão polinomial de grau muito alto, para não perder generalidade também. As ferramentas escolhidas para promover esse aprendizado de máquina, a linguagem utilizada foi o Python, uma excelente ferramenta, uma excelente linguagem para aprendizado, ciência de dados. A biblioteca utilizada dentro do Python foi o scikit-learn, que é justamente uma ferramenta envolvida para analytics, para aprendizado de máquina, junto com o Pandas. O Pandas será usado para abrir o CSV, que contém os dados do treinamento de máquina. A gente já vai perceber um pouco melhor como que isso funciona. Com relação ao processo, foi dividido em 3 partes para melhor explicação. O primeiro deles foi a criação de um data frame. Não existe atualmente um data frame pronto, né? Enfim, que traga dados reais associados a essas métricas que foram escolhidas para colocar no projeto. Então, exatamente a temperatura média, a umidade média,
questão do ano, do período que se está desenvolvendo a construção, não existe. Então foi necessário criar um data frame para esse data frame servir de base para o processo de criação da inteligência aí. Depois, sim, a leitura, processamento e predição, que é exatamente o projeto. O projeto, de fato, está envolvido nessa segunda etapa. A primeira é somente um preparatório. E, por fim, a exibição. Também não faz parte como foco do projeto, mas é um exemplo apenas de como que essa ferramenta, esse projeto desenvolvido poderia ser utilizado eventualmente. Agora a gente vai ver um pouco da implementação, que é exatamente onde o foco se dá. Aqui dividido, né? Estou aqui no Visual Studio Code. Temos 4 arquivos. Eu vou passar por cada um deles mostrando basicamente o que cada um faz, com menção especial ao main.py, porque é ele que contém o projeto. Os demais são apenas preparativos. No primeiro arquivo eu tenho o Build Generator, que é o seguinte, é um arquivo que mostra para a gente o processo de criação do data frame, que será utilizado como base para o main.py. A gente tem a importação das bibliotecas, o pandas, para tratar e para transformar a questão dos dados, né, que a gente vai agrupar em um CSV depois. O random, que foi usado puramente para gerar dados e alimentar esse histórico de imóveis, que a gente vai ver daqui a pouco. E também o uniform da exata biblioteca do random também para fazer esse tipo de processamento, né, geração de dados. Em seguida, tem algumas declarações de alguns dicionários, alguns objetos aqui. Então, as unidades federativas estão em ordem do mais caro para o mais barato. Aliás, no inverso, né, do mais barato ao mais caro, justamente para haver um sentido na criação dos dados. Em seguida, os portes possíveis, os meses do ano. E a data, que na verdade a data é o que vai ser transformado aí, finalmente, no histórico de imóveis CSV, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui são apenas declarações. Em seguida, tem um comando, a título de teste somente, para o display das formas, né, saírem de notação científica. Então, se eu tenho um número muito grande, naturalmente ele mostraria em notação científica. Aplicando essa linha, não vai ser mostrado. É puramente visual, tá? Somente para a gente observar o comportamento exato sem notação científica. Depois eu tenho uma estrutura de repetição, que vai até 100.000, portanto, o nosso CSV tem 100.000 dados de treinamento, aí, né, de treinamento, teste. E em cada momento aqui a gente vai gerando uma unidade de random para alimentar esse CSV, que na verdade a gente produz primeiro no data, né? A gente coloca os dados no data e depois vai transformar esse data no CSV. E existe uma série de dados aqui, então primeiro eu gero o estado, depois eu gero um porte para aquela construção, depois uma quantidade de andares, de área, e todas elas têm aí um sentido mínimo para poder funcionar. Então tem alguns fatores de multiplicação, vezes 25.000, vezes 150.000, tudo isso aqui é para dar um peso diferente no final, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com o porte, é claro que o porte da construção vai ditar muita coisa da construção, se ela vai ser mais cara, mais barata, e enfim, tudo isso aqui está atribuído. Então, a gente tem vários, né, randoms de área, de ano, lembrando que isso aqui não é o foco do projeto, isso aqui é apenas um preparativo. E no final, eu transformo esse arquivo, né, esse dicionário que eu tenho aqui, em um data frame, e o data frame eu transformo em um CSV, que vai ser o histórico de imóveis.csv, que é esse segundo arquivo aqui. É claro, não foi formatado, não é o foco do projeto, mas ele tem aqui todos os 100.000 registros que foram gerados ali no primeiro arquivo. Portanto, os dois são arquivos de preparação. Em seguida, a gente vem de fato para o main.py, que é o principal arquivo do projeto em si. Tem a importação das bibliotecas. Primeiro a gente importa o pandas, que vai ser para fazer a leitura do CSV. E depois 4 importações do scikit-learn. Train Test Split, para a gente dividir os dados em treinamento e teste. Isso também tem uma grande característica de teste, de fato, né? A gente poderia, por exemplo, usar todos os dados para treinamento, mas foram divididos para manter um conjunto de testes se for necessário. Depois a gente tem 2 importações sobre a modelagem que a gente vai usar, o Polynomial Features, que é para fazer a regressão polinomial do segundo grau, e depois o Linear Regression, né, antes na verdade, que é para fazer justamente o aprendizado de máquina, a gente vai ver melhor. E o Label Encoder, que eu já vou falar também qual foi a utilidade dele. Primeiro, faça a leitura do CSV com os dados desejados.
Em seguida, tem a declaração de alguns encoders, né? O F, o port e o mes são variáveis que tratam de dados categóricos. O processo de aprendizado de máquina não atua, não trabalha com dados categóricos. Então não adianta falar para a máquina que hoje é janeiro, porque ela não entende janeiro. Mas se eu falar que cada mês corresponde a um número, aí ela vai entender. Então ela vai falar, janeiro é o número 1, então toda vez que aparecer, por exemplo, o número 1, ela vai entender um caso separado. Quando aparecer o número 2, ela sabe que já não é janeiro, é um outro mês. E essa é a ideia. As variáveis categóricas que a gente tem são somente a UF, que é a unidade federativa, o port e o mês. Foram declarados 3 label encoders para isso. E a ideia do label encoder é justamente fazer essa transformação automática. Então, toda vez que aparecer SP no UF, ele vai transformar e vai corresponder a um número, por exemplo, número 20. Né? Toda vez que aparecer o port grande, ele vai atribuir a um número também. E dessa é uma forma justamente de fazer a máquina entender do que ela está trabalhando. Se isso não acontecer, o processo de aprendizado de máquina não pode acontecer também. Precisa haver o label encoder para a gente fazer esse processo de transformação de variáveis categóricas em numéricas. Importante, tem uma tecnologia que é o .cat codes, que pode ser usada também nesse contexto. Mas como há uma necessidade de converter também dados que serão fornecidos para a máquina, então uma nova construção que se deseja saber o tempo e o custo, foi mantido os label encoders separadinhos e declarados dessa maneira. Senão, com cat codes não seria possível. Depois, no futuro, a gente vai ver que é utilizado o próprio mês encoder, port encoder, para transformar a entrada de novo. Então, aqui as declarações. Aqui eu já transformo todos os dados do dataframe com os encoders feitos. Depois eu tenho uma entrada de dados de uma nova construção. Nesse caso aqui ela está hard-coded, né? Está colocado dezembro, 2010, port médio, justamente para teste. Então aqui a gente tem um cenário. Se eu quiser prever um outro caso, eu posso simplesmente trocar aqui os valores, que aí eu consigo verificar qual é o novo resultado. Daqui a pouco a gente vai ver uma implementação que não é hard-coded desse jeito. Depois eu uso o próprio label encoder, aqui o retorno dele, para gerar os códigos, né? Transformar os códigos que já foram vistos antes. Então o F, onde tiver São Paulo, ele vai atribuir o mesmo número que ele já atribuiu antes nos dados do dataframe. Ele vai pegar, por exemplo, aqui São Paulo, que é por ocasião. Esse São Paulo, como ele não pode transformar e usar como SP de fato, porque é um texto, né, uma variável categórica, ele vai transformar para o mesmo número que ele usou aqui em cima. Por isso aí a função do encoder. Em seguida, são divididos os dados em x, y e z. X são os dados que envolvem da construção em si, que não são tempo nem valor. Então, o f, port, andar estão atribuídos à variável x. Depois, o valor foi separado e colocado na variável y. E, por fim, o tempo, que também é alvo da nossa predição, foi colocado na variável z. Em seguida, foi criado um modelo polinomial e um modelo linear. O modelo polinomial envolve a criação do polynomial features, que é a importação que foi feita lá no início do código, e o grau 2. Grau 2 porque a gente ganha muito na assertividade e não perde muito na generalidade. Aquela razão que eu já mostrei no slide. E o modelo linear também, por mais que seja polinomial a nossa regressão, é importante criar um modelo linear de regressão porque ele será utilizado depois, a gente já vai entender. Depois eu faço a separação dos dados em treino e teste. De novo, essa linha aqui é feita apenas para título de teste. Se quiser utilizar depois um conjunto de teste para verificar a acurácia do modelo, por exemplo, é possível fazer com isso aqui. Em seguida, xtrain polinomial vai utilizar o modelo polinomial criado com o grau 2 e aprender e transformar ao mesmo tempo o xtrain, que é aquele que foi utilizado, dividido aqui os dados, né? 90% dos dados estão para treino, então 90% dos casos estão aqui no xtrain. E o xtrain polinomial é apenas para transformar esse xtrain em um modelo polinomial, atendendo ao grau 2. E depois eu treino o modelo linear, porque a predição tem que ser em cima de um modelo linear, com o xtrain polinomial e o ytrain. O xtrain polinomial agora, então, serve para treinar o modelo linear, o fit, né? É o de aprendizado aqui. Em seguida,
eu vou atribuir um new build, modelo polinomial. Pode ver que aqui em cima eu atribuí a variável como new build, que tem os dados da nova construção. E o new build, modelo polinomial, eu crio um modelo polinomial, crio e transformo, né? Treino e transformo a new build. Portanto, a minha nova construção está sendo treinada em cima de um modelo polinomial e armazenada nessa nova variável aqui. Por fim, eu uso o modelo linear que eu criei e peço para ele predizer, né, daí o comando da própria linguagem, peço para ele predizer o new build modelo polinomial. É um conjunto de códigos. Crio um new build, que envolve a minha nova construção, transformo o new build em um modelo polinomial, porque eu preciso trabalhar com o modelo polinomial, e depois utilizo o modelo linear para predizer. Lembrando que o modelo linear foi treinado, daqui o ponto fit, com o xtrain polinomial. O x já tinha sido convertido também para uma função polinomial. E aí eu já tenho o valor da construção do novo imóvel. Né? Eu tenho um conjunto aqui de formatação, né? Transformo em float, puxo o modelo linear e coloco predict para ele transformar o meu new build em um valor, né? Puxar o valor dessa nova construção. E faço a mesma coisa com o conjunto de tempo. Primeiro aqui foi feito com o valor, depois o conjunto de tempo. Faço a separação do train test split. E agora eu faço o quê? Não preciso treinar novamente o modelo polinomial do new build, porque ele já foi treinado. Eu já transformei o new build em um modelo polinomial, não tenho que treinar de novo. O que eu faço? Meu modelo linear, treino ele com o xtrain polinomial, que também já foi convertido uma vez, não há necessidade de converter de novo. E a diferença é que agora o meu ztrain é a minha nova variável, que é o meu tempo que eu estou trabalhando. Primeiro eu trabalhei com o valor que estava na variável y, e agora eu trabalhei o meu tempo que está na variável z. E então, basicamente, eu só subtraí alguns dados, algumas linhas que eu não precisava mais, porque elas já foram feitas, e pedi novamente para o modelo linear predizer o new build modelo polinomial. Lembrando que agora ele está treinado para atribuir o valor do ztrain, que é o tempo em dias da construção. É um pouco complicado porque envolve aprendizado de máquina, mas é a melhor organização simplificada para fazer esse tipo de coisa. 2 treinamentos, primeiro treinamento com o valor e o segundo treinamento com o tempo. Os dois utilizando um x já convertido para modelo polinomial e o modelo linear sendo treinado com esse x e depois o próprio modelo linear predizendo a construção que também já foi convertida para o modelo polinomial. Então eu posso executar esse código, por exemplo. Aqui ele gerou o valor associado a essas condições aqui. Então uma construção em São Paulo de porte médio com 5 andares levará esse valor aqui para ser construída em um total de 246 dias. Aqui, como eu falei, está hardcoded, está só escrito ali. Não preciso deixar assim. Na vida real, isso aqui será transformado em um aplicativo, por exemplo, para o usuário final conseguir inserir essas informações sem ter que entrar no código. Esse é o projeto. Então, o projeto, de fato, está envolvido nessas 63 linhas aqui do arquivo. Não tem muito mais do que isso associado ao projeto. Entretanto, como eu falei, ele tem uma parte anterior, que foi a criação do histórico de imóveis, a parte do projeto, que envolve o aprendizado de máquina com o Polynomial Features e a regressão linear. E, por fim, foi feita também uma parte depois, que é o screen.py, o último arquivo que a gente tem, que é exatamente o arquivo main.py, que foi trabalhado e explicado agora, mas com a adição de 2 bibliotecas, a Custom Tkinter e a Tkinter. Essas duas são feitas, né, são utilizadas para criar uma janela um pouquinho mais amigável visualmente ao usuário final. Isso aqui é simplesmente para dizer que é possível implementar o aprendizado de máquina desenvolvido lá no arquivo main.py em uma tela, para que o usuário final consiga enxergar melhor. Vocês podem perceber que aqui na realidade é muito parecido com o que a gente já tinha lá, né? As unidades federativas, os meses. O que muda é alguns eventos de botão que acionarão algumas funções aqui, que também não era o foco do projeto, e aqui as funções do predict, que vão fazer o mesmo código que está lá no main. Poderia, inclusive, ter importado o main para utilizar nesse arquivo, não teria problema nenhum, para não ter que repetir código, ficar mais organizado, mas não foi o caso. Então tem todas as questões, as mesmas questões de lá.
com a diferença que não é impresso o texto, né? O texto é armazenado aqui, mas ele não é impresso. E depois ele é atribuído a uma label para ser apresentado na tela ao usuário final. E somente isso. A gente tem a função de limpeza também, o do clear, que tem um botãozinho de limpeza, somente para resetar os valores novamente ao valor natural. E depois tem os labels, todos os comandos aí do tkinter, do custom tkinter. Isso aqui, como eu falei, é apenas um método de apresentar como que isso aqui ficaria para o usuário final. Se eu executo esse arquivo, ele me apresenta essa telinha aqui. É somente um exemplo. Eu posso aqui inserir, então, as condições. Em vez de estar hard-coded, como estava o outro, eu posso colocar as condições diretamente aqui. Então, vamos supor umas taxas locais de 2000, temperatura média de 27, umidade de 45. Peço para ele predizer, e aí ele diz a predição aqui do ladinho, o valor predito, o tempo esperado. É óbvio, né? Como não há dados reais exatamente com essas características, o valor predito e o tempo esperado podem não condizer com a realidade, porque isso aqui é um teste feito totalmente de forma controlada. Na vida real, esse valor e o tempo esperado seriam muito mais assertivos se os dados fornecidos fossem, de fato, reais. Ele tem um botãozinho de limpar, então a gente pode brincar, fazer algumas predições aí. E a gente percebe que existem algumas questões que vão afetar mais, outras menos, como a área. As taxas locais já afetam um pouco menos, mas também afetam. Então depende muito do que a gente está tratando aí. Tempo esperado e valor predito mudam radicalmente. Voltando então. Foi feita então a implementação que atribuiu a esses códigos aí que a gente verificou. PredBuild, portanto, é uma solução atual para desafios atuais. É possível implementar sim o PredBuild com casos atuais, bastaria coletar as informações ao longo do território brasileiro para se gerar esse arquivo CSV, naturalmente gerado aqui no projeto de forma não natural, gerado aí por vias de código, mas se fosse gerado, seria sim possível predizer as construções e, claro, aprimorar mais os modelos de inteligência artificial, de machine learning, enfim, toda essa questão envolvida. Eu agradeço muito a vocês terem ouvido e até a próxima.